As principais atribuições da Anatel na regulamentação hoje no Brasil, ela tem diversos pontos, mas as principais que eu acho são os seguintes. Primeiro, ela precisa adotar medidas para fazer o atendimento, ou seja, atender às necessidades públicas que a gente tem hoje das pessoas sobre as comunicações, sobre as telecomunicações. Então hoje ela precisa ouvir a população. Existem situações que eu já vi a Anatel fazendo vai ter uma mudança, por exemplo, da parte de dados de atendimento do consumidor, algumas leis, ela chama as pessoas para falar através de uma consulta pública. Então ela normalmente ouve dessa forma, além da quantidade de reclamações que ela consegue enxergar também onde está com algum problema. Além disso, ela precisa fazer pensar no desenvolvimento dos serviços de telecom no Brasil. Então ela precisa solicitar ou pedir o apoio das prestadoras de telecom para ampliar no maior quantitativo possível hoje esse serviço, principalmente de internet, que eu acredito que hoje no Brasil a gente não atende todo mundo. Existem muitas regiões que que não têm conexão, então ele precisa aumentar isso. Quantidade de municípios hoje no Brasil, eu acho que a gente tem mais de 5 mil, então não temos hoje todos esses municípios atendidos pelo menos por uma prestadora, então existem regiões que não têm. Então ela desenvolve, a ideia é aumentar essa participação no Brasil dos serviços que a gente tem. Outro ponto é representar o Brasil nos organismos internacionais. Então, em até eventos ou algo do tipo, o Brasil ele precisa fazer isso. E quem faz essa participação é a Anatel. Ela visita algumas feiras, alguns eventos, participação em outras entidades. E, por exemplo, só para você ter ideia, hoje os serviços de telecomunicações no mundo, ele é normalmente, vamos dizer assim, tem tecnologias mais novas, Europa e América do Norte, principalmente por causa dos Estados Unidos, mas a Europa ela é muito mais difundida e a Ásia. Então nós temos no nosso país uma demora para chegar a algumas tecnologias. Então normalmente chega na Europa, Ásia, América do Norte para depois chegar no Brasil. E se a gente tem a possibilidade de ter uma representação lá e trazer mais rápido essa tecnologia, eu acho que é mais viável. Ou seja, ter essa possibilidade, essa opção. Então, se a Anatel fazer esse papel, eu acho que é importante para fazer esse fluxo. Além disso, ela faz a administração das frequências, ou seja, das radiofrequências para a utilização do serviço de telefonia. E aí, você tem hoje várias frequências que as prestadoras utilizam e ela administra essas frequências. Além dela, tem as órbitas, ou seja, as frequências de uso dos satélites, que eles fazem também a comunicação. Então essas órbitas, ou seja, por onde os satélites passam, ela também faz essa administração para você entender como é que funciona no Brasil, quem é que organiza por onde cada prestador de serviço deve atuar. Além disso, ela tem uma atribuição principal vinculada aos equipamentos, ou seja, vários dispositivos que precisam ser vendidos no Brasil precisam do aval dela. Então ela pode reconhecer a possibilidade daquele equipamento ser vendido, ele funciona, ele tem determinados pontos e requisitos que permitem ele ser vendido e oferecido no Brasil. Ela também exerce competências legais, né, em alguns pontos, como por exemplo, alguns controles, alguma coisa que ela precisa, não, isso aqui não passa, isso aqui passa, ela faz esse controle em alguns serviços de telecom. Prevenção, então ela faz algumas ações de conscientização para diversos pontos, seja reclamações, sejam golpes, seja o uso de algum serviço ou atendimento de alguma prestadora, ela junta todos e faz algumas ações. Fiscalização também ela faz dos serviços que hoje existem no Brasil, só que aí existe uma certa limitação porque ele é um órgão, uma entidade, essa agência que não tem milhares de pessoas para fazer todas as fiscalizações possíveis e imaginárias, mas ela faz a fiscalização com o poder que ela consegue fazer da melhor forma possível. E também a repreensão de infrações de ordem econômica. Então, o que ela pode fazer de repreensão às empresas, ela faz. E tem também a parte dos direitos dos usuários, que quando acontecem problemas ou infrações, ela tem que estar ali para ajudar e auxiliar aquele consumidor. Mas entenda que ela consegue auxiliar até determinado ponto. Ela não é
uma organização, no meu ponto de vista, que ela vai resolver tudo, até porque você tem as diversas instâncias, mas primeiro você reclama com a prestadora. Algumas prestadoras têm a ouvidoria. Você vai lá, faz a reclamação na Anatel, mas quem responde isso aqui para você não é a Anatel, ela é apenas um meio, porque vai de novo para a prestadora, só que em um outro setor. E quando você não consegue isso, e aí existem limitações de algo, aí você tem que ir para o meio judicial. Então a Anatel ela não é 100% para resolver tudo. Ela auxilia em diversas coisas, mas ela também não é 100% em tudo, tá? Então muita gente reclama que a Anatel não consegue resolver, mas no meu ponto de vista, você deveria reclamar da prestadora, porque a Anatel ela não resolve o problema. Por mais que você pegue situações, eu mesmo já tive situações que existia uma cobrança de multa em um determinado contrato, mas uma regulamentação da Anatel e o Código de Defesa do Consumidor diz que determinada situação não deveria acontecer. Eu passei essas informações na reclamação, mas quem trata é a prestadora. Então, em algumas situações, algumas prestadoras, eles não olham o Código de Defesa do Consumidor, eles seguem processos. E aí eles não fazem algumas ações. E aí você tem que recorrer, quando você não tem a resolução, a um meio judicial para resolver aquela questão, se for direito, se for de acordo com o que precisa e o que está na lei. Então, essas são as principais atribuições da Anatel, mas entenda que o principal dela é regular o setor. As reclamações, elas são direcionadas para a própria prestadora.